Conheça a história fascinante de Jefferson Phineas Davis, figura que marcou a história dos Estados Unidos. Seu nascimento ocorreu em Fayetteville, Kentucky, no dia 3 de junho de 1808, recebendo o nome de Jefferson em homenagem ao terceiro presidente do país, Thomas Jefferson, um líder que deixaria um legado duradouro. Seu pai, Samuel Emory Davis, descendente de uma família de origem galesa que se estabeleceu na América, teve uma trajetória notável. Após migrar de Filadélfia para a Geórgia, ele se juntou aos revolucionários americanos na luta pela independência, servindo com bravura nas tropas da Carolina do Sul, onde foi ferido 2 vezes. Como reconhecimento por seu serviço, recebeu terras na Geórgia e assumiu o cargo de escrivão dos tribunais, uma posição de destaque na comunidade. Jane Cook, sua mãe, é uma figura envolta em mistério. Alguns registros sugerem que ela era filha do pastor batista William Cook, enquanto outras fontes apontam para Roger Cook, um imigrante irlandês como seu pai. O casal se uniu após a guerra e se estabeleceu na Geórgia, onde construiu uma família numerosa. O primeiro filho, Joseph Emory Davis, nasceu em 1784, e ao longo dos anos, Jane deu à luz 10 crianças. Em 1797 a família Davis mudou-se para Kentucky, onde Jefferson viria ao mundo em um momento crucial da história americana. Naquele mesmo ano, Thomas Jefferson encerrava seu mandato presidencial, refletindo sobre as conquistas e desafios de sua gestão. Seu sucessor, James Madison, um dos arquitetos da Constituição e líder do Partido Republicano Jeffersoniano, assumiria a liderança de uma nação em plena expansão. A compra da Louisiana, negociada por Jefferson após a derrota francesa no Haiti, representou um marco histórico, dobrando o território dos Estados Unidos e abrindo caminho para o crescimento rumo ao oeste. As majestosas montanhas rochosas e as novas fronteiras atraíam pioneiros, enquanto o debate sobre a escravidão ganhava força. A escravidão já estava profundamente enraizada na economia e na sociedade americana quando Davis nasceu. Embora alguns estados do norte adotassem leis de abolição gradual, como Massachusetts, que extinguiu a prática de imediato, a questão dividia a nação. O comércio transatlântico de escravos foi proibido em 1808, mas a tensão persistia. A Revolução Haitiana, com sua violência e consequências, alimentava o medo de revoltas e reforçava os argumentos dos defensores da escravidão no Sul, que viam nela a base de sua economia. Kentucky, terra natal de Davis, abrigava vozes dissonantes. Abolicionistas como George M. Bedinger defendiam o fim da escravidão na Convenção Constitucional de 1792, mas a maioria dos sulistas, incluindo a família Davis, enxergava no Oeste uma oportunidade de expansão e lucro. Em 1810, 2 anos após o nascimento de Jefferson, Samuel Davis estabeleceu a plantação Rosemont, no sudoeste do Mississippi, consolidando seu legado em terras férteis. Enquanto a jovem república crescia em ritmo acelerado, desafiando as expectativas de europeus que a subestimavam, os americanos cultivavam um otimismo inabalável. Apesar das ameaças externas e das divisões internas, acreditavam no futuro próspero de sua nação, determinada a se tornar autossuficiente e poderosa. A história de Jefferson Davis se entrelaça com esse período de transformações, onde sonhos e conflitos moldaram o destino dos Estados Unidos. Um mal que o debilitaria por meses, a pneumonia. A doença, agravada pelo rigoroso inverno da fronteira, quase o levou à morte. Mas, como um verdadeiro filho do Sul, Davis resistiu com a mesma teimosia que marcaria sua vida. Enquanto a febre queimava seu corpo e o isolamento da guarnição testava seu espírito, ele encontrou forças em uma disciplina que havia aprendido a respeitar: a resiliência militar. Não era o jovem rebelde de West Point, mas um oficial determinado a provar seu valor, mesmo quando as circunstâncias pareciam conspirar contra ele. A recuperação foi lenta, mas reveladora. Durante aqueles meses de convalescença, Davis teve tempo para refletir sobre o caminho que havia escolhido. A vida nas guarnições distantes, longe dos salões refinados do Sul e das discussões políticas que fervilhavam em Washington, lhe mostrou uma América em construção e brutal, ambiciosa e cheia de contradições. Enquanto o Norte industrializava suas cidades e debatia a abolição com fervor moralista, o Oeste era um território selvagem onde a escravidão avançava lado a lado com o sonho de expansão. E ali, entre as florestas geladas de Wisconsin, Davis compreendeu algo fundamental. O futuro dos Estados Unidos não seria decidido apenas nos campos de batalha ou nos gabinetes presidenciais, mas nas fronteiras, onde homens como ele, jovens, ambiciosos e dispostos a desafiar os limites, estavam forjando uma nação.
Quando finalmente recebeu ordens para retornar ao sul, em 1832, Davis não era mais o mesmo. A experiência no norte havia endurecido seu caráter e aguçado sua visão política. Ele chegou a Mississippi não como um soldado cansado, mas como um homem com um propósito. E o destino, como sempre, tinha planos para ele. Foi nesse mesmo ano que a crise da anulação na Carolina do Sul abalou a União, com o Estado ameaçando separar-se em protesto contra as tarifas federais. Davis, agora um observador atento das tensões seccionais, viu ali um presságio. A União era frágil, e as divisões entre Norte e Sul não eram apenas econômicas, mas existenciais. Mas a política poderia esperar. Em 1833, um convite inesperado mudou o curso de sua vida. A mão de Sarah Knox Taylor, filha do general Zachary Taylor, herói da guerra Black Hawk e futuro presidente dos Estados Unidos. O romance foi tão intenso quanto breve. Taylor, inicialmente relutante em permitir o casamento de sua filha com um jovem oficial de recursos modestos, acabou cedendo, mas não sem antes advertir Davis: se você a fizer infeliz, eu o matarei. O casamento, celebrado em junho de 1835, parecia selar um futuro promissor. Sarah, culta e espirituosa, era a companheira perfeita para um homem com ambições crescentes. Tragicamente, o destino interveio novamente. Apenas 3 meses depois, Sarah contraiu malária durante uma visita à família em Louisiana. Davis, desesperado, fez tudo ao seu alcance para salvá-la, mas a doença foi implacável. Em 15 de setembro de 1835, Sarah faleceu em seus braços. A dor foi devastadora. Davis, que já conhecia a perda primeiro do pai, depois da saúde, agora enfrentava um luto que o marcaria para sempre. Ele se isolou em Breerfield, a plantação que seu irmão Joseph lhe dera como presente de casamento, e mergulhou no trabalho como única forma de escapar da solidão. Mas a providência, ou talvez o próprio destino da nação, não permitiria que ele permanecesse na sombra por muito tempo. A década de 1830 estava chegando ao fim, e com ela, uma nova era de conflitos e oportunidades. Os Estados Unidos expandiam-se para o oeste, a escravidão tornava-se cada vez mais um ponto de ruptura, e homens como Davis, feridos, mas não derrotados, estavam sendo chamados para definir o rumo da história. Ele ainda não sabia, mas sua jornada estava apenas começando. E o Sul, com suas glórias e suas sombras, o aguardava. A morte quase o levou em Galena, quando a pneumonia o derrubou com força brutal. Mas a providência, ou talvez o destino que ainda lhe reservava um papel maior, interveio na forma de Jim, o homem escravizado que com mãos hábeis e dedicação incansável, o trouxe de volta dos umbrais da sombra. Não era mera sorte, era um sinal. Davis não estava destinado a apagar-se na obscuridade de um posto remoto. O oeste americano, com suas fronteiras em chamas e suas promessas de glória, precisava de homens como ele, duros, estratégicos, dispostos a moldar a terra e os homens à sua imagem. Galena, porém, não era lugar para um homem de sua estatura. Os conflitos entre colonos e os povos nativos, que ele observava com um misto de desdém e cálculo frio, eram apenas o prelúdio de algo maior. Davis não se importava com as tradições ou os direitos daqueles que a história já havia condenado, aos seus olhos, ao esquecimento. Para ele, a civilização avançava com a espada e o arado, e quem não se curvasse seria varrido. Quando as tensões explodiram na guerra de Black Hawk, não foi por acaso que ele estava lá, não como um mero espectador, mas como um comandante, mesmo que ainda aprisionado nas amarras de uma patente que não condizia com seu valor, transferido de Fort Crawford para St. Louis, cumprindo tarefas que considerava abaixo de sua dignidade, a frustração o corrói. 5 anos como oficial, e ainda um tenente subalterno? Era uma afronta. E então veio o estupim. A insubordinação não era um ato de rebeldia vazio, era a resposta de um homem que se recusava a ser menos do que merecia. Quando enfrentou o Major R.B. Mason, não foi por teimosia, mas por honra a um conceito que para Davis valia mais que qualquer regulamento militar. E com a mesma eloquência que um dia defenderia uma nação, ele se defendeu perante o tribunal, virando o jogo contra seu superior. Ele desonrou meu nome primeiro, argumentou, e a justiça, ou pelo menos a versão dela que favorecia os audazes, lhe sorriu. A promoção a primeiro-tenente chegou, mas era pouco, tarde demais. O exército já não o continha. Foi então que o destino, sempre irônico, lhe apresentou Sarah Knox Taylor, filha do coronel Zachary Taylor, futuro presidente, mas na época apenas um homem de ferro sob o sol escaldante de Fort Winnebago. Ela era a antítese da dureza que cercava Davis, delicada, culta, uma luz em meio à aspereza da fronteira. Por 3 anos trocaram cartas que queimavam mais que o verão do Mississippi.
Quando finalmente se casaram, em 1835, foi como se o mundo lhe dissesse: aqui está sua recompensa. Mas a felicidade, como tudo na vida de Davis, veio com um preço. A malária os atingiu como um golpe traidor. Enquanto ele se recuperava, Sarah, jovem, frágil, recém-saída dos braços de um pai que já a perderá uma vez para a febre, sucumbiu. 15 de setembro de 1835. Uma data que se gravaria em sua alma como uma cicatriz. O luto o engoliu. Ele voltou para a plantação do irmão Joseph, não como um homem quebrado, mas como um que precisava reconstruir-se através do trabalho, da terra, do poder. Comprou escravos. Adquiriu 800 acres. Batizou sua propriedade de Brierfield e ali, entre os sulcos do algodão e o suor dos que não tinham escolha, ele enterrou sua dor e plantou as sementes de um futuro que ainda não ousava nomear. Mas Davis não era homem de viver apenas entre quatro paredes de madeira e memórias. Cuba o chamou com seu ar quente e suas plantações de açúcar, um espelho do que ele almejava para o sul. Washington, com seus salões cheios de fumo e retórica, o atraía como um ímã. E então veio Texas. Abril de 1836. San Jacinto. Os gritos de Remember the Alamo, ecoando como um tambor de guerra. Os texanos, aqueles rebeldes obstinados, haviam derrotado Santa Ana e agora clamavam por anexação. O norte tremia ante a ideia: mais um estado escravista? Mais poder para o sul? Mas Davis, ouvindo os discursos inflamados de homens como John Calhoun, aquele farol da secessão antes mesmo que a palavra se tornasse um grito de batalha, sabia que a questão não era se, mas quando. Ele não era um radical como Calhoun, não ainda. A união ainda tinha seu valor desde que servisse aos interesses do sul. A escravidão? Uma instituição necessária, um mal menor que garantia a ordem e a prosperidade. Sem controle, vem o caos, diria mais tarde. E ele, Jefferson Davis, seria o guardião dessa ordem. Um mestre benevolente pelo menos aos seus próprios olhos. Permitia que seus escravos caçassem, que comessem de seu milharal, que recebessem cuidados quando doentes. Não por bondade, mas porque um trabalhador saudável era um trabalhador produtivo. E um trabalhador produtivo era a base de um império. Enquanto o algodão de Brierfield florescia, a política nacional fervilhava. Os Whigs, com seu ar de superioridade aristocrática, dominavam o Sul, mas Davis, sempre o estrategista, viu nas fileiras democratas o partido de Jackson, o partido dos pequenos fazendeiros e dos sonhos expansionistas, uma oportunidade. Em 1843, lançou-se a legislatura do Mississippi. Perdeu por pouco, mas a derrota só o afiou. Os democratas, impressionados com seu fogo, o escolheram como eleitor presidencial em 1844, apoiando James Poe, o homem que prometia anexar o Texas e expandir os domínios da escravidão. E assim, entre discursos inflamados em praças poeirentas e noites intermináveis debruçados sobre mapas e tratados, Davis descobriu sua verdadeira vocação. Não era mais um soldado frustrado ou um viúvo amargurado. Era um líder em ascensão. Um homem cujo nome logo ressoaria nos corredores do poder. A questão já não era se ele moldaria a história, mas como. E o Sul, com seus campos de algodão e suas contradições sangrentas, aguardava sua mão firme para guiá-lo, para a glória ou para o abismo. Não eram apenas as batalhas no campo de guerra que definiam o caráter de Jefferson Davis, eram as lutas nos salões do poder que revelariam sua verdadeira estatura. Enquanto a nação se expandia como um gigante insaciável, devorando territórios do México e negociando fronteiras com a Grã-Bretanha, Davis observava com olhos aguçados de estrategista. Cada polegada de terra conquistada não era apenas um triunfo da bandeira estrelada, mas um tabuleiro onde se jogava o destino do Sul. E ele, agora senador por Mississippi, não era mais um mero espectador, era um jogador que movia as peças com precisão cirúrgica. A questão não era se a escravidão se estenderia às novas terras, mas como o Sul garantiria seu domínio sobre elas. Quando David Wilmot, aquele político da Pensilvânia, ousou propor sua emenda maldita, um muro invisível para conter a expansão do sistema que sustentava a economia sulista, Davis viu o que realmente era, uma declaração de guerra disfarçada de lei. Não se tratava de moral, mas de poder. O Norte, com sua hipocrisia puritana, queria asfixiar o Sul não por compaixão pelos escravos, mas por cobiça pelos votos no Congresso. Cada estado livre a mais era um prego no caixão da influência sulista. E Davis, com sua voz grave e gestos medidos, deixou claro, isso não seria tolerado. Ele não era um radical que clamava pela secessão aos quatro ventos, não ainda, mas também não era um conciliador que se curvava aos caprichos de Washington. Sua posição era tão afiada quanto a lâmina de um sabre.
O Sul tinha direitos inegociáveis, e se a União insistisse em pisoteá-los, então a União que arcasse com as consequências. Quando outros sulistas já falavam em ruptura, Davis preferia jogar o jogo longo, defendeu que o Sul permanecesse na União sim, mas em condições de igualdade, ou melhor, de superioridade. Os territórios do Oeste não poderiam ser entregues aos abolicionistas como um presente envenenado. Se o Norte quisesse brincar de democracia, que o fizesse com as regras que o Sul ditava. E então veio a Califórnia, aquele pedaço de ouro e ambição que ameaçava virar o jogo de cabeça para baixo. Com sua corrida do ouro e sua população explosiva, o território clamava por admissão como Estado livre, e Davis sabia o que isso significava. O equilíbrio de poder no Senado desmoronaria como um castelo de cartas. Os números não mentiam. Se a Califórnia entrasse como livre, o Sul ficaria em minoria permanente, à mercê de leis que sufocariam sua economia e, eventualmente, sua maneira de vida. Era uma armadilha, e ele não pretendia cair nela. Mas aqui estava o gênio de Davis. Enquanto outros gritavam por secessão imediata, ele tecia alianças. Trabalhou nos bastidores, sussurrando nos ouvidos dos moderados, lembrando-os de que a União só valia a pena se servisse aos interesses do Sul. Quando o compromisso de 1850 foi proposto, aquele acordo frágil que tentava costurar as feridas da nação com fios de ouro e ameaças veladas, Davis não o rejeitou de imediato. Estudou. Dissecaram-no. E então, com a frieza de um cirurgião, apontou suas falhas: a abolição do comércio de escravos em Washington, a admissão da Califórnia como livre, a perseguição aos fugitivos com a lei dos escravos fugitivos. Era um band-aid em uma hemorragia. Estil, ele não era um homem de gestos vazios. Se a União insistia em se manter unida, que fosse sob termos que o Sul pudesse suportar. E se não pudesse? Bem, Davis já tinha sua resposta pronta. Porque no fundo, ele sabia uma verdade que poucos ousavam admitir: a União não era eterna. Era um contrato, e como todo contrato, poderia ser rasgado quando uma das partes deixasse de cumpri-lo. O Norte, com suas fábricas e seu moralismo barato, parecia esquecer que o Sul não era um parceiro submisso, mas uma força com vontade própria. E Jefferson Davis, com sua cicatriz de guerra e seu olhar de aço, estava mais do que pronto para lembrá-los. Cuba não era apenas mais um território, era a peça que faltava no tabuleiro do destino sulista. Davis via além das plantações de açúcar e dos portos estratégicos, enxergava um futuro onde o Sul não apenas sobreviveria, mas dominaria. Um futuro onde a bandeira das estrelas e listras ondulasse sobre Havana, onde o trabalho escravo se expandisse sem as amarras da moralidade nortena, onde o poderio sulista se estendesse do Mississippi ao Caribe, incontestável e eterno. Mas Washington hesitou. Os políticos do Norte, com seus discursos inflamados sobre liberdade e direitos humanos, tremiam ante a ideia de anexar uma ilha onde a escravidão era a coluna vertebral da economia. Para Davis era uma traição. Mais uma prova de que a União já não servia aos interesses do Sul, que em vez de parceiros, os sulistas eram reféns de um sistema que os sufocava a cada lei, a cada compromisso forjado nas sombras do Capitólio. Enquanto isso, em meio às dores da perda de Samuel e ao peso da burocracia, Davis transformava o Departamento de Guerra em uma máquina de ambição sulista. Não se contentava com melhorias incrementais, ele queria revolução. Os camelôs do deserto, trazidos para o sudoeste, não eram um capricho exótico, mas um símbolo. O Sul não dependeria das rotas comerciais do Norte, não se curvaria às suas regras. Cada fortaleza erguida, cada trilho de trem planejado para cortar o coração do país de leste a oeste, cada expansão do Capitólio, tudo era um tijolo na muralha que um dia separaria de vez os dois mundos que a América se tornará. Ele sabia que o tempo trabalhava contra o Sul. Cada estado livre admitido na União era um prego no caixão da escravidão. Cada voz abolicionista que ganhava força nas ruas de Boston ou Nova York era um lembrete de que a paciência sulista tinha limites. E então veio a gota d'água, o Ato Kansas-Nebraska de 1854. Stephen Douglas, com sua retórica de soberania popular, jogou gasolina na fogueira que já consumia o país. Deixar que os territórios decidissem sobre a escravidão soava como democracia para os ingênuos. Mas Davis via a armadilha. Era uma guerra por procuração, onde o Norte, com sua superioridade numérica, ditaria o futuro do Oeste. Os Border Ruffians invadiam o Kansas, sangue era derramado em nome de ideais, e enquanto isso, os moderados em Washington aplaudiam compromisso. Compromisso? Para Davis era rendição disfarçada. O Sul não podia mais confiar em negociações. Cada concessão era um passo rumo à extinção.
Quando Franklin Pierce deixou a presidência em 1857, Davis voltou para o Senado não como um político, mas como um general em campo inimigo. Sua voz, antes calculada, agora trovejava contra a agressão nortena. Ele não pedia respeito, exigia. Denunciava os abolicionistas como traidores da Constituição, os republicanos como lobos em pele de cordeiro, e a própria União como um pacto quebrado. Enquanto seus colegas debatiam leis, ele falava de sobrevivência. Enquanto eles sonhavam com uma América unida, ele preparava o Sul para a separação. Porque, no fundo, Davis já havia feito sua escolha. Não era mais questão de se o Sul se rebelaria, mas quando. E quando o momento chegasse, ele estaria pronto. Não como um homem, mas como a encarnação de uma causa. Não como um senador, mas como presidente de uma nação por nascer. Porque Jefferson Davis não lutava por terra, por algodão ou por poder. Lutava por algo muito mais perigoso, a ideia de que alguns homens nascem para governar, e outros, para servir. E essa ideia, ele sabia, valia qualquer guerra. Um homem consumido não apenas pela política, mas pela própria carne que o traía. A tosse que o assombrava há meses agora se arrastava pelos pulmões como um inimigo invisível, roubando-lhe o fôlego nas noites mais frias de Washington. Os médicos sussurravam palavras que ele se recusava a ouvir: tuberculose, debilidade e repouso. Mas Jefferson Davis não nasceu para repousar. Ele nasceu para lutar. E a luta agora não era apenas contra a doença. Era contra um norte que a cada dia se tornava mais audacioso. O caso Dred Scott deveria ter sido a vitória definitiva, a confirmação jurídica de que a escravidão não era uma mancha, mas um direito sagrado, tão intocável quanto a propriedade ou a fé. Yet, em vez de silenciar os abolicionistas, a decisão do Supremo Tribunal os inflamou. Os jornais do Norte vomitavam veneno, a corte se curvou aos senhores de escravos. A Constituição foi profanada. As ruas de Boston e Nova York fervilhavam com comícios onde homens como William Lloyd Garrison gritavam que a União era um pacto com o diabo. E pior, eles estavam ganhando seguidores. Davis via tudo isso com um desdém gelado. Aqueles fanáticos do Norte falavam de liberdade enquanto suas fábricas engoliam crianças de 12 anos em turnos de 16 horas. Falavam de moral enquanto seus bancos lucravam com o algodão colhido por mãos negras. A hipocrisia era tão espessa que podia ser cortada com a lâmina de sua bengala. Mas a hipocrisia, ele sabia, era uma arma mais perigosa que qualquer canhão. Porque enquanto o Sul se orgulhava de sua honestidade brutal, sim, temos escravos, e daí? O Norte se escondia atrás de palavras bonitas e leis que, no fundo, só serviam para enriquecer seus próprios senhores. E então veio Blade em Kansas. Não foi um acidente. Foi um ensaio para a guerra. Quando os homens de Missouri cruzaram a fronteira com rifles e facões, não estavam apenas votando com balas, estavam desenhando a linha que separaria duas Américas. Uma onde o trabalho era livre, mas o homem não necessariamente outra, onde a ordem era sagrada, mesmo que construída sobre ossos. Davis observava os relatórios com um sorriso amargo. Cada gota de sangue derramada ali era uma semente. Cada morte, um argumento. Quando Preston Brooks ergueu sua bengala sobre Charles Sumner no Senado, não foi um ato de fúria e foi uma declaração. Aqui nós não nos curvamos. O Norte uivou de indignação, como se a violência fosse uma novidade, como se seus próprios linchamentos de negros nas ruas não fossem rotina. Mas Davis entendia o que aqueles golpes significavam. O Sul não negociaria mais. Não haveria mais compromissos, mais concessões, mais meias palavras. A União ou aceitava a escravidão como pedra angular da nação, ou seria quebrada. E enquanto seu corpo fraquejava, sua convicção endurecia. Em discursos que agora precisavam ser interrompidos por pausas para recuperar o ar, ele advertia: o Norte quer nos reduzir a vassalos. Querem nos ditar como viver, como trabalhar, como orar. Suas palavras ecoavam pelos salões do Sul como um sino de alarme. Os jornais o chamavam de o profeta da secessão. Ele preferia o último bastião da verdade. Porque Davis via o que outros ainda se recusavam a enxergar: a União já estava morta. O que restava era apenas um cadáver político, mantido de pé por costuras frágeis e promessas vazias. E quando o cadáver caísse, quando a primeira bala fosse disparada, quando o primeiro Estado declarasse sua independência, ele estaria lá. Não como um homem doente, não como um senador derrotado, mas como o arquiteto de um novo mundo. Um mundo onde a liberdade não seria um privilégio, mas um direito para os brancos. Onde a ordem não seria negociada, mas imposta. Onde a escravidão não seria uma instituição em declínio, mas o alicerce de um império. E se para isso fosse preciso queimar a antiga América até as cinzas? Bem, Davis já tinha o fósforo na mão.
Que a saúde frágil e os olhos cansados o tivessem condenado ao repouso. Que os médicos alarmados insistissem em afastá-lo da política como quem prescreve um remédio amargo. Davis ouviu, mas só até onde lhe convinha. Em 1857, como general que recua para reorganizar suas tropas, retirou-se com a família para um resort no norte, sim, aquele mesmo norte que tanto desprezava. Ironias do destino. O homem que sonhava com a expansão escravista do sul respirava o ar gelado de terras onde a liberdade já não era uma palavra suja. Mas não se engane, aquele era um recuo tático. Enquanto os Yankees se deliciavam com sua hipocrisia progressista, Davis calculava. Cada passo seu era uma peça movida no tabuleiro de um jogo muito maior. Quando voltou a Washington, em fins de 1858, não era mais o senador doente, mas o estrategista que via o futuro se desenrolar como um mapa de batalha. Os planos para engolir Cuba, para estender a escravidão como uma mancha de óleo sobre terras virgens, já circulavam entre os radicais sulistas, e ele, claro, estava no centro das conversas. Até os desentendimentos com Stephen Douglas, aquele democrata do norte que ainda acreditava em meias medidas, serviam a um propósito: mostrar que a união com os Yankees era um casamento podre condenado ao divórcio sangrento. E então veio outubro de 1859. John Brown, o abolicionista louco-santo, atacou Harper's Ferry como um profeta armado. Tentou incendiar a Virgínia com as próprias mãos, e por isso pagou com a vida, enforcado por traição, mas transformado em mártir antes mesmo de seu corpo esfriar. Os sulistas, horrorizados? Talvez. Mas Davis entendeu. Brown não era um louco solitário. Era o sintoma de uma doença que corrompia o norte. Uma doença que eles mesmos, os senhores de escravos, tinham ajudado a espalhar com suas ameaças, suas leis fugitivas, sua violência institucionalizada. Agora, os abolicionistas respondiam na mesma moeda. E se o Sul vacilasse, se tentasse negociar com aqueles que já brandiam facas, seria o fim. Não havia mais espaço para moderação. Em abril de 1860, em Charleston, a Convenção Democrata rachou como um navio batendo nos recifes. Os sulistas, liderados por Davis, abandonaram o barco antes que afundasse. Não queriam Douglas, aquele traidor que pregava a democracia popular como se os negros fossem cidadãos. Queriam Breckinridge, um homem de verdade, que não tremia ao defender a escravidão. E enquanto os democratas do norte se digladiavam, Lincoln surgiu, sorridente e astuto, com sua promessa de conter a escravidão, não de abolir, não. Isso seria demais para os covardes. Uma promessa que para o sul soava como uma sentença de morte. A eleição de 1860 não foi uma derrota, foi um ultimato. Lincoln venceu sem um único voto eleitoral do sul. Um presidente Yankee, eleito por Yankees, para governar sobre eles. A mensagem era clara: o norte não precisava mais do sul. E se não precisavam, então que se danassem. A Carolina do Sul respondeu primeiro, em 20 de dezembro. Depois vieram Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana, Texas, como dominós caindo em sequência perfeita. Davis assistiu não com surpresa, mas com a satisfação fria de quem vê o plano se desenrolar. Quando Mississippi se separou, ele se despediu do Senado sem nostalgia. Em 21 de janeiro de 1861, ainda em Washington, fez seu último discurso, um adeus cheio de veneno doce, acusando o norte de forçar a mão, de deixar o sul sem escolha. Como se a escolha não tivesse sido feita há décadas quando o primeiro chicote cortou as costas de um escravo. Em 8 de fevereiro, os Estados Confederados proclamaram sua nova nação, e a Constituição que escreveram. Uma obra-prima de cinismo. Liberdade? Sim, para os brancos. Direitos dos estados? Sim, desde que esses direitos incluíssem o direito de possuir humanos. Era a América como deveria ser, purificada do pecado da igualdade. Davis foi eleito presidente sem surpresa. Quem mais poderia liderar aquele levante senão o homem que já carregava a guerra nos olhos? Em 18 de fevereiro, em Montgomery, Alabama, ele subiu ao púlpito e falou como um profeta. Comparou a secessão a 1776, como se a Confederação fosse herdeira legítima da Revolução, e não sua negação grotesca. Os fundadores, disse ele, lutaram contra a tirania. Ora, e não era tirania um governo que ousava limitar a expansão da escravidão? Não era opressão um presidente eleito por homens que jamais sujariam as mãos com o trabalho braçal? Depois do discurso, Davis não perdeu tempo. Precisava de um gabinete, de um exército, de uma marinha. Precisava de reconhecimento internacional, e para isso, enviou emissários à Europa, onde a Grã-Bretanha e a França olhavam para o sul com interesse calculado. Afinal, o algodão sulista movia suas fábricas. E se os Yankees insistissem em bloquear os portos?
Bem, a fome era uma arma de dois gumes. Enquanto isso, as armas chegavam. De Liverpool, onde multidões aplaudiam a Confederação como se fosse um espetáculo, vieram canhões e rifles. Davis supervisionava tudo, transformando milícias desorganizadas em algo que pudesse enfrentar o Norte. E para os estados escravistas que ainda hesitavam, Virgínia, Arkansas, Tennessee, Carolina do Norte, ele estendeu a mão, não como um suplicante, mas como um general oferecendo a última chance de se juntar aos vencedores. Porque Davis já sabia, não haveria volta. A guerra não era uma possibilidade, era uma certeza. E quando chegasse ele estaria pronto. Não para defender, mas para conquistar. Não para preservar, mas para destruir. O Sul não seria uma nação à parte. Seria o túmulo da União, ou seu algoz. Não havia ilusões de paz. Não havia espaço para o delírio ingênuo de que o Sul poderia coexistir em harmonia, com o Norte que já brandia o chicote da propriedade sobre seus estados, como se escravos fossem mercadorias e não homens. Quando Jefferson Davis olhava para Fort Sumter, não via uma fortaleza, via uma afronta. Uma cicatriz federal cravada na garganta de Charleston, um lembrete de que enquanto a União respirasse, o Sul jamais estaria livre. E livre não era um pedido. Era uma ordem. Aquele abril de 1861 não foi um convite à negociação. Foi um ultimato disfarçado de cortesia. Davis não pediu que o forte fosse reduzido, ele exigiu, com a elegância letal de um homem que já havia calculado cada movimento. E quando os canhões de Beauregard rugiram sobre as águas, não foram tiros de advertência. Foram as primeiras palavras de um manifesto escrito em fogo. Aqui começamos. Aqui terminamos. O Norte chamou de rebelião. O Sul chamou de nascimento. Lincoln, com sua proclamação de 75 mil voluntários, não convocou um exército, acendeu uma tocha. E quando Virgínia e Carolina do Norte, Tennessee e Arkansas olharam para aquelas chamas, não viram uma escolha. Viram um espelho. Ou vocês estão conosco, ou serão contra nós. E assim, uma a uma, as estrelas caíram da bandeira da União e acenderam na cruzada confederada. Richmond não foi uma capital por acaso. Foi uma declaração. Quando Davis desfilou por suas ruas em junho de 1861, não era um presidente, era um profeta armado. Ao seu lado, Robert E. Lee não planejava uma guerra. Ele orquestrava um destino. A estratégia? Defensiva apenas no nome. Porque cada trincheira cavada, cada canhão posicionado, cada navio privado que saía para caçar a frota Yankee não era sobre resistir. Era sobre esmagar. O bloqueio do Norte? Um incômodo. Os ironclados do Sul? A resposta. E quando Virgínia afundou 2 navios da União em Hampton Roads, não foi uma vitória naval. Foi um aviso, o mar também é nosso. Mas a guerra não se ganha só com aço. Ganha-se com sangue. E em Manassas, em julho daquele ano, o sangue falou. Os espectadores de Washington, com seus piqueniques e binóculos, vieram ver um espetáculo. Levaram uma lição. Quando Stonewall Jackson se plantou como um carvalho diante do avanço Yankee, não foi sorte. Foi vontade. E quando as tropas da União recuaram em debandada, não foi uma derrota, foi um presságio. Eles não estão prontos para o que vem. Davis sabia disso. Sabia que a vitória em Manassas era apenas o primeiro ato. Que Lee, com seu exército da Virgínia do Norte, não era um general. Era uma tempestade se formando no horizonte. Que cada fábrica de armas capturada, cada porto perdido, cada soldado conscripto era um preço necessário. Porque a guerra não seria rápida. Não seria limpa. Seria sangrenta e implacável e no final, só um lado ficaria de pé. E quando a primavera de 1862 chegou com suas promessas de ofensiva, Davis não olhou para o mapa com esperança. Olhou com fome. Porque o Norte podia ter números. Podia ter indústrias. Mas o Sul tinha algo que nenhum arsenal poderia comprar, a certeza de que não havia alternativa além da vitória. Ou a União quebraria, ou o Sul queimaria. E Jefferson Davis já havia decidido qual seria o seu legado. O verão de 1862 não trouxe apenas o calor sufocante, mas a ilusão de que a guerra poderia ser ganha com um passeio. Lee, com sua precisão cirúrgica, propôs levar o exército para o norte, não como invasores, mas como convidados. Maryland, com suas colinas verdes e cidades prósperas, seria o palco perfeito para uma demonstração de força. Os soldados confederados marchavam com o entusiasmo de homens que acreditavam estar a um passo de virar o jogo. Baltimore e Washington não eram alvos, eram destinos, lugares onde o Sul seria recebido com flores e não com balas. Davis aprovou o plano não por ingenuidade, mas porque sabia que uma vitória em solo inimigo poderia ser o golpe que quebraria a resistência da União.
E se Maryland, estado escravo mas ainda leal à bandeira estrelada, caísse nas mãos do Sul? Seria o primeiro dominó a tombar. Mas a história não gosta de planos perfeitos. Em 17 de setembro, as margens do Potomac se transformaram em um matadouro. Antietam não foi uma batalha, foi um terremoto humano. Os canhões da União rugiram como bestas famintas e as linhas de Lee, apesar de feridas, se mantiveram firmes como carvalhos sob a tempestade. McClellan, sempre hesitante, avançou com a cautela de um homem que teme mais a vitória do que a derrota. Quando o sol se pôs, o campo estava coberto por uma colcha de sangue e fumaça. Ninguém venceu. Todos perderam. Mas Lincoln, com a astúcia de um jogador que sabe quando blefar, declarou a batalha como uma vitória estratégica. E com essa mentira necessária, assinou a sentença de morte do Sul. 1º de janeiro de 1863. O dia em que a União deixou de lutar apenas por território e passou a lutar por uma ideia. A proclamação de emancipação não libertou um único escravo, pelo menos não imediatamente, mas transformou a guerra em uma cruzada. Agora cada negro que fugisse das plantações não era mais um bem perdido, mas um soldado em potencial. Cada regimento de cor que se formava no norte era um punhal cravado nas costas da Confederação. Davis, ao ler aquelas palavras, deve ter sentido o gosto amargo da traição. Não pela União, mas pela história. Porque o Sul não estava mais lutando apenas contra exércitos. Estava lutando contra o tempo. E o tempo, como um carrasco paciente, sempre vence. A raiva queimou mais do que os campos de algodão. Quando os primeiros negros uniformizados foram capturados, o Sul respondeu com uma crueldade calculada. Não eram prisioneiros. Eram exemplos. Davis, com a frieza de um cirurgião, sancionou leis que transformavam a rendição em um ato de suicídio. Enforcar, fuzilar, deixar os corpos apodrecerem ao sol, cada execução era uma mensagem. A Confederação não recuaria, nem mesmo quando a humanidade já tivesse sido deixada para trás. Mas a brutalidade tem um custo, e esse custo se chamava isolamento. Enquanto isso no fronte a realidade batia como um martelo. Fredericksburg foi o espelho que mostrou ao norte o rosto verdadeiro da guerra. Os soldados da União avançaram em ondas, só para serem dizimados como trigo sob a foice. Lee, imperturbável, observava do alto das colinas enquanto os corpos se amontoavam como lenha. Era uma carnificina tão eficiente que até os generais do norte ficaram sem palavras. Mas Davis não comemorou, porque cada vitória no leste era uma mentira que escondia o desastre no oeste. Vicksburg, a joia do Mississippi, estava sendo estrangulada por Grant. E sem o rio, o sul ficaria cortado ao meio, como um homem com a garganta aberta. A Confederação sangrava. E os abutres já circulavam. Dentro das próprias fileiras, o veneno da dúvida se espalhava. Os coperiais, aqueles democratas do norte que cuspiam fogo contra a guerra, ganhavam força. Se Lincoln vacilasse, se o povo se cansasse, se a fome e a exaustão fizessem os soldados desertarem. Davis sabia que a União não precisava vencer. Bastava que o Sul desistisse. E a desistência tem muitos rostos. O fazendeiro que esconde o filho da conscrição, o comerciante que sonega comida para vender no mercado negro, o soldado que larga o fuzil e volta para casa com a desculpa de que já deu o suficiente. A fome era a verdadeira inimiga. O bloqueio do norte estrangulava os portos e as plantações antes fartas, agora apodreciam sem mãos para colher. As mulheres saíam às ruas de Richmond com facas e pedras, gritando por pão enquanto os ricos se trancafiavam em suas mansões com despensas cheias. Davis, ao visitar as tropas, via nos olhos dos homens não o brilho da fé, mas o vazio da exaustão. Seu próprio lar em Mississippi havia sido saqueado. E quando voltou a Richmond, encontrou uma cidade sitiada não pelos Yankees, mas pelo medo. Criticavam-no. Diziam que era teimoso, que favorecia os amigos, que ignorava o oeste enquanto Lee brilhava no leste. Mas Davis não governava com cálculos. Governava com fúria. E a fúria, quando não tem direção, consome tudo, até aqueles que a alimentam. Então veio Chancellor Lawrenceville. Lee, mais uma vez, provou que era um gênio. Oquer, com um exército 2 vezes maior, foi esmagado como um inseto. A vitória foi tão retumbante que até os céus pareciam sorrir para o sul. Mas Deus, em sua ironia cruel, cobrou um preço. Stonewall Jackson, o braço direito de Lee, morto por fogo amigo. O homem que nunca recuava caiu como todos os outros, vítima de uma guerra que já não tinha heróis, só cadáveres. E enquanto o sul chorava seu general, Grant apertava o cerco em Vicksburg. Davis sabia que o próximo movimento seria decisivo. Se Lee conseguisse outra vitória, desta vez em solo inimigo, ameaçando Washington, talvez a França e a Inglaterra finalmente reconhecessem a Confederação.
Talvez o Norte, exausto, se rendesse à mesa de negociações. Talvez. Mas a história não gosta de talvez. Em julho de 1863, o Destino se vestiu de uniforme azul e marchou para um pequeno cruzamento chamado Gettysburg. E então, sob o sol escaldante de julho, George Pequek avançou com a coragem dos condenados. Não foi um ataque, foi um sacrifício. 3.000 homens em linha reta, atravessando um campo aberto sob fogo cerceador, como se a própria terra os rejeitasse. Quando a poeira baixou, metade deles jazia imóvel na grama ensanguentada de Gettysburg. Os sobreviventes recuaram, arrastando consigo não apenas a derrota, mas o peso de um sonho que se esvaía. Enquanto isso, a 1.600 quilômetros dali, em Vicksburg, o orgulho confederado se rendia no dia mais irônico da história, 4 de julho. A estrela solitária da bandeira sulista foi arrebatada pelo vento da União, e com ela, o último suspiro de esperança de que a Confederação pudesse algum dia vencer. Davis chamou aquilo de a hora mais escura de nossa existência política. E não era exagero. As opções agora se resumiam a duas: ou os nortenos, exaustos pela guerra, derrubavam Lincoln e negociavam a paz, ou o Sul seria esmagado até não restar nada. O presidente confederado apostou no primeiro cenário. Enquanto os canhões calavam, ele movia peças no tabuleiro da economia, vendia algodão a preços exorbitantes para corretores europeus, despachava navios bloqueadores carregados de suprimentos pelas Bahamas, transformava fome em moeda. Por um momento até funcionou. Os armazéns sulistas voltaram a respirar, mas a vitória era ilusória, como um oásis no deserto. Quando você chega, só encontra areia. E então veio Bragg. Braxton Bragg, o general que venceu batalhas e perdeu guerras. Em Chickamauga, esmagou os Yankees com uma tática brilhante, só para hesitar no momento decisivo, como um caçador que vê a presa e baixa a arma. Seus próprios oficiais o odiavam. Davis, desesperado, teve que intervir como um pai separando filhos brigões. Mas a paciência tem limites. Em Chattanooga, Bragg provou que a inépcia é mais mortal que balas. Derrotado, recuou, e com ele, a última barreira antes de Atlanta. A porta de entrada do Sul estava escancarada. Davis, porém, não era homem de se curvar. Mesmo quando a saúde o traía noites em claro, refeições esquecidas, o corpo consumido pela tensão, ele se agarrava ao poder como um náufrago a um destroço. Até que em abril de 1864, o destino lhe desferiu um golpe mais cruel que qualquer batalha. Seu filho Joseph, de 5 anos, caiu de uma varanda e morreu em seus braços. Dizem que o choro de Davis quebrou os vidros da casa. Os decretos que assinou nas semanas seguintes carregavam a tinta das lágrimas. Ele pediu a Lincoln uma troca de prisioneiros. O Norte respondeu com um não seco. A vingança sulista veio na forma de Andersonville, um campo onde homens morriam de fome, doença e desespero, um monumento à barbárie que só serviu para endurecer ainda mais o coração do inimigo. Enquanto isso, o Norte preparava seu golpe final. Grant, o açougueiro, assumiu o comando supremo, o primeiro desde Washington a unificar as forças da União. Em maio, avançou sobre a Virgínia como uma tempestade. Sherman, seu braço direito, partia para a Geórgia com uma ordem simples: queimem tudo. 2 exércitos, 2 frontes, uma só estratégia: esmagar. Os confederados, superados em número e recursos, recuavam como ondas batendo em rochas. Davis, furioso, demitiu Johnston, demasiado cauteloso, e colocou no lugar John Bell Hood, um homem que lutava com a ferocidade de quem não tem nada a perder. Por um instante pareceu funcionar. Mas o outono de 1864 revelou a verdade nua e crua. A Confederação estava partida ao meio. Sherman marchava pelo coração do Sul, deixando atrás de si uma cicatriz de fogo e cinzas. Plantações queimadas, trilhos de trem retorcidos, cidades reduzidas a escombros. Era guerra total, não contra soldados, mas contra uma ideia. Mesmo assim, Davis se recusava a ver. Em janeiro de 1865, quando até os mais leais generais sussurravam que tudo estava perdido, ele fez sua jogada mais desesperada: propôs armar os escravos. Sim, aqueles escravos, os mesmos que a Confederação jurara proteger como propriedade. O Congresso Confederado aprovou a medida com relutância, mas era tarde. Os homens que o Sul se recusará a ver como humanos agora deviam salvá-lo. A ironia era tão amarga que queimava. Enquanto isso, Stevens, o vice-presidente, arrastava-se até Hampton Roads para suplicar por paz. Lincoln ouviu, mas não cedeu. Sem união não há negociação. Davis, ao saber da recusa, rangeu os dentes. Continuaremos a lutar, mas lutar contra quê? Contra a matemática, contra a fome, contra o próprio povo, que agora desertava em massa.
Em 2 de abril de 1865, com Richmond em chamas, Davis fugiu. Levou consigo os arquivos do governo, um punhado de oficiais leais e a ilusão de que ainda havia um sul para salvar. Ordenou que depósitos, pontes e arsenais fossem destruídos, nada para o inimigo. Enquanto os últimos soldados confederados, esfarrapados e famintos, olhavam para trás sem entender por que ainda seguiam um homem que os levava ao abismo. E então veio a notícia que deveria ter sido um triunfo, Lincoln morto. Mas até isso virou cinzas. O Norte, em vez de se desintegrar, uniu-se em fúria. Davis, agora um fugitivo, sonhava com as montanhas da Carolina, com o exército de Kirby Smith no Texas, com uma última resistência nas planícies do Oeste. Mas os governadores sulistas, um a um, lhe disseram a mesma coisa: não temos homens, não temos armas, não temos esperança. Em 10 de maio, a cavalo, exausto, com a roupa suja e o rosto marcado pelo desespero, Davis foi cercado pela cavalaria da União em Irvinville, Geórgia. Vestia um casaco solto, um chale sobre os ombros, e nasceu ali a lenda de que tentará escapar vestido de mulher. Humilhação final para um homem que já fora presidente. A Confederação ruíra. Sua economia queimada. Sua população dizimada. Seu sistema político varrido pelo vento. 4 anos de guerra haviam transformado o Sul em um cadáver deitado sob o sol. E Davis, o homem que jurara criar uma nação, tornou-se prêmio de guerra, preso em Fort Manuel, acorrentado como um criminoso comum. O Norte o queria enforcado. O Sul o amaldiçoava por não ter morrido em batalha. Varina, sua esposa, vendeu joias, escreveu cartas, moveu céus e terra para libertá-lo. Quando finalmente saiu, em 1867, era um fantasma do que fora quebrado, odiado, um símbolo de tudo que o Sul perderá. E no meio das cinzas, uma verdade cruel: a guerra não salvará a escravidão, destruirá-a. Os grilhões foram quebrados não por bondade, mas por balas. Os campos que outrora alimentavam o algodão agora alimentavam a fome. Os senhores que mandavam agora mendigavam. E os escravos, aqueles que Davis jamais imaginara como iguais, caminhavam livres, enquanto ele, o grande defensor da causa perdida, era arrastado para os livros de história como o último homem a acreditar em seu próprio mito. O Sul nunca mais seria o mesmo. E Davis? Ele passou o resto dos dias escrevendo memórias, justificando escolhas, tentando convencer a si mesmo de que em outro mundo, em outra vida, a Confederação poderia ter vencido. Mas a história, como sempre, não gosta de poderia, e a história, implacável, cobrou seu preço. Davis pagou com a moeda mais amarga, o ostracismo. Mas o destino, em um daqueles giros irônicos que tanto gosta de infligir aos poderosos, lhe concedeu um perdão inesperado. O presidente Andrew Johnson, ele próprio um sulista de alma dividida, assinou a anistia em 1868. O mesmo homem que outrora sonhara com um império escravocrata agora caminhava livre, mas não redimido. Porque a liberdade para Davis era um peso, um lembrete diário de que o mundo pelo qual lutar havia desmoronado, e que ele, o último presidente da Confederação, era agora um fantasma entre os vivos. O Sul que retornou não era mais seu. As capitais onde outrora discursara com fervor separatista agora hasteavam a bandeira da União que ele tanto desprezara. Os soldados que jurara liderar até a morte haviam deposto as armas, e muitos deles, os sobreviventes, olhavam para ele com uma mistura de nostalgia e vergonha. Davis, por sua vez, sentia-se um estranho em sua própria terra. Em 1868 fugiu. Não para a guerra, mas para Londres, onde a alta sociedade britânica, sempre ávida por exóticos derrotados, o recebeu com sorrisos educados e taças de vinho. Entre lordes e ex-confederados exilados, ele tentou reinventar-se como agente de uma firma de algodão, o mesmo algodão que décadas antes fora colhido por mãos escravizadas sob seu governo. A ironia não lhe escapava, mas Davis preferia ignorá-la. Afinal, um homem que construíra uma nação sobre a negação da humanidade alheia não poderia se dar ao luxo de introspecção. De volta aos Estados Unidos, aceitou um cargo simbólico, presidente de uma companhia de seguros em Memphis. O Sul, porém, já não era o mesmo. A reconstrução avançava a passos lentos e sangrentos, e o ódio racial, que ele ajudara a semear, florescia agora em capuzes brancos e tochas à noite. O Ku Klux Klan, aquela criatura monstruosa nascida dos escombros da Confederação, o cortejava como a um ídolo caído. Davis, porém, era um homem de outro tempo, um aristocrata em um mundo que já não queria reis. Quando a Carolina Life Insurance quebrou em 1874, levando consigo suas últimas economias, ele entendeu o recado. Até o capitalismo yankee o rejeitava.
Foi então que Sarah Dorsey, uma amiga de longa data e admiradora incondicional, estendeu-lhe uma mão. Ou melhor, uma propriedade à beira-mar no Mississippi. Davis, viúvo e quebrado, aceitou refúgio. Morar sob o mesmo teto que uma mulher solteira escandalizou os puritanos da região, mas ele já não se importava com a opinião alheia. Ali, entre as brisas do Golfo, tentou escrever sua versão da história. The Rise and Fall of the Confederate Government nasceu dessa obstinação, um livro denso, amargo, repleto de justificativas e ataques aos inimigos do Sul. Mas o mundo já não queria ouvi-lo. As páginas, secas como os discursos que proferira em vida, caíram no esquecimento. Até Robert E. Lee, seu antigo comandante, que o chamara de o mais capaz dos estadistas, não pôde salvar sua reputação. Porque a história, quando julga, não se importa com elogios fúnebres. Nos últimos anos, Davis tornou-se uma relíquia. Veteranos confederados faziam peregrinações até sua casa, como se ele fosse um santo laico de uma religião morta. Em 1886, já doente e frágil, embarcou em uma última turnê pelo Sul, onde multidões o aclamavam como herói. Era um espetáculo patético. O homem que sonhara com o império escravo agora dependia da caridade de quem ainda acreditava em sua causa. Quando a bronquite o levou em 1889, poucas lágrimas foram derramadas fora dos círculos mais fanáticos. Seu corpo, primeiro enterrado em Nova Orleans, foi depois translado para Richmond, um gesto simbólico, como se a Confederação pudesse mesmo na morte reclamá-lo. E assim repousa Jefferson Davis, um enigma de mármore. Para uns, o último cavaleiro de uma causa nobre, para outros, o arquiteto de uma traição sangrenta. Um homem que jurara defender a Constituição e depois a rasgou em nome da escravidão. Que sonhou com uma república da liberdade construída sobre correntes. Que foi brilhante o suficiente para liderar uma nação, mas cego demais para ver que sua nação era um pesadelo. A pergunta permanece: o que fazer com um homem como Davis? Celebrá-lo como um mártir dos direitos dos estados? Condená-lo como um traidor que mergulhou o país em guerra por uma causa imoral? Ou simplesmente reconhecer que ele foi, acima de tudo, um produto de seu tempo, um tempo que felizmente a história enterrou? Talvez a resposta esteja no silêncio que cerca seu túmulo. Porque no fim até os heróis precisam de quem os lembre. E Davis cada vez mais é esquecido. A infância de Robert E. Lee não foi um conto de fadas, mas uma lição precoce em resiliência. Seu primeiro casamento, o de sua mãe, Anne, com Henry Lee IV, foi mais um fardo do que um alicerce. O homem que um dia fora celebrado como Light Horse Harry, o herói da Revolução Americana que imortalizou Washington com seu elogio fúnebre, agora era apenas uma sombra de si mesmo. Um especulador arruinado, preso 2 vezes por dívidas, e um pai ausente que deixou a família à própria sorte. Quando tentou reunir-se a eles em Cumberland Island, em 1818, a morte o levou antes que pudesse abraçar o filho de 9 anos. Robert nunca mais o veria. O legado de Henry Lee, afinal, resumia-se a uma ironia cruel. O homem que escrevera as palavras mais famosas sobre George Washington morreu como um devedor, deixando para trás não glória, mas uma viúva e filhos à beira da miséria. E no entanto foi nessa miséria que Lee aprendeu a forjar seu caráter. A casa onde cresceu, uma construção descascada e sem pintura, compartilhada com estranhos para dividir o aluguel, ficava nos arredores pantanosos de Alexandria, onde o ar era espesso com mosquitos e o cheiro de água parada. Não era o tipo de lugar onde se criava um cavaleiro do sul, mas sim onde se temperava um sobrevivente. A família dependia da caridade dos Carters, parentes distantes que deixaram um pequeno legado para Anne, e da boa vontade de William Henry Fitug, dono da Ravensworth Plantation, onde às vezes se refugiavam. Mesmo assim, Lee guardaria memórias afetuosas daquele tempo, o lagostim de estimação que chamava de Hummingbird, as tardes nadando no Potomac, os verões brincando nas nascentes locais. Pequenos oásis de alegria em meio a uma existência que para muitos seria insuportável. A educação, porém, foi seu verdadeiro salva-vidas. Com apenas 14 anos, já frequentava a Alexandria Academy, onde devorava literatura, álgebra e os clássicos com uma disciplina que surpreendia até os professores. E então veio a carta, aquela que mudaria tudo. Fitug, usando sua influência junto ao secretário de guerra John C. Calhoun, intercedeu por Lee. Este jovem merece uma chance, escreveu, e assim, em 1825, o destino do rapaz magro e sério foi selado. West Point o aguardava. Era um mundo à parte. Até então, Lee viverá imerso na realidade da escravidão. 4 almas pertencentes à família, herdadas de seu avô, trabalhavam para sustentar o pouco que tinham.
Mas no norte a instituição que definia o sul era quase invisível. Em West Point não havia senzalas nem o peso constante da hierarquia racial que ele conhecia desde o berço. Lá, o que importava era mérito, não nascimento. E foi sob o comando do lendário Sylvanus Thayer, o homem que transformou uma academia desorganizada em uma máquina de formar líderes, Det Lee encontraria seu caminho. Thayer não tolerava a mediocridade. Quando chegou em 1817, West Point era um antro de indisciplina. Quando partiu, deixará para trás uma instituição modelar, onde os cadetes marchavam em uniformes impecáveis, casacas cinzas, calças brancas engomadas, chapéus de couro com escamas de latão brilhando ao sol. Era um espetáculo de ordem e Lee, que chegará em junho de 1825 entre cerca de 200 jovens ambiciosos, seria testado desde o primeiro dia. Não bastava ser filho de um herói caído. Ali, ele teria que provar seu valor. E pela primeira vez na vida, o peso de seu sobrenome não seria um fardo, mas um desafio a ser superado.